Provérbios de número 23 e o verso de número 23, o verso de número 26. Provérbios de número 23, verso de número 26. Sexta-feira esteve aqui nos abençoando com a palavra, irmã Edileuza, a missionária que aqui está. Louvamos a Deus pela vida dela. Depois, sábado de manhã, Márcio Daniel esteve ministrando a palavra do Senhor aqui. Depois tivemos pequenos grupos, né? Louvamos o Senhor. De noite estava conosco a psicóloga Rebeca, que também nos trouxe a palavra. Hoje de manhã, a missionária Carmen. Meus irmãos, foram palavras assim muito impactantes. Foram palavras que nos abençoaram muito. Pelo menos a mim me abençoou demais. E nessa noite, meus irmãos, que mantenhamos o nosso coração aberto para ouvirmos a palavra do Senhor. O verso é bem pequeno, que diz o seguinte: dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Dai-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Pai Santo, o que haveremos de dizer? O que pode sair da nossa boca, se assim não for do Senhor? Nossas palavras, ó Deus, elas são vazias. As nossas palavras, ó Deus, podem até, de uma certa forma, impressionar o intelecto, mas ela não tem poder de preencher a alma. Porque isso somente a Tua palavra santa e poderosa é quem pode fazer. Além de nos ensinar, Senhor, ela enche a nossa alma, nos traz um regozijo tão grande. A Tua palavra, Senhor, nos fortalece. A Tua palavra, Senhor, nos levanta. A Tua palavra, ela tem poder, Senhor. A Tua palavra é vida. E queremos, ó Deus, nessa noite nos alimentarmos dela. Por isso rogamos o Senhor que seja o Teu Espírito Santo, que seja a Tua graça, o Teu poder sobre todos nós, porque nós somos Teus servos, ó Deus. E nessa noite nós queremos realmente, mais uma vez, dar ao Senhor tudo, coração, mente, corpo, tudo lhe pertence. Muito obrigado por tudo. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o que nos faz ser filhos? Eu estava perguntando esses dias para mim mesmo, qual é a razão de um filho dar o seu coração para Deus? Qual é a razão do filho se entregar totalmente ao seu pai? É claro que Salomão está falando aqui sobre a posição de uma família, como uma família deve viver, quais são os preceitos que ela deve observar, absorver, concernente à palavra do Senhor. Mas aqui, meus irmãos, nós estamos tratando sobre um pai, trazendo essa mensagem sobre um Deus, para os filhos, para nós, homens e mulheres, que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E é fato, meus irmãos, que a Bíblia, ela fala que todos nós somos criados por Deus. E é fato isso. E essa criação da humanidade, isso também é amor de Deus. Porque se Deus não demonstrasse amor, certamente Ele não haveria de criar todas as coisas. Então, se Ele fez o universo, se Ele criou os anjos, se Ele, meus irmãos, realmente gerou do nada, fez tudo, todas as coisas, e se Ele nos deu a sua imagem e semelhança, é porque Ele já nos amava. Por que Deus criaria todas as coisas? E é fato, meus irmãos, que Ele nos criou para o louvor da sua glória. Mas nós precisamos entender que, como fora bem dito, o homem, Adão e Eva, que foram criados sem pecado nenhum, que eram imaculados, que tinham, meus irmãos, um privilégio muito grande de falar com o nosso Deus, de conversar com Deus, ter a oportunidade de presenciar um trino Deus. Então nós observamos que privilégio Adão e Eva tinham em poder falar com Deus. Mas tudo é estragado, tudo é assim desprezado por Adão e Eva quando pecam e assim são distanciados de Deus por causa do pecado. E quando nós olhamos para a palavra, nós percebemos que Jesus realmente é o único Filho de Deus. Ele é unigênito.
Ele realmente é o único a ser considerado verdadeiramente, oficialmente, o Filho de Deus. Então a palavra nos diz que esse único Filho foi dado por nós. Ele foi entregue a este mundo para morrer por pessoas como eu e você, que éramos apenas pós-pecado, depois de Adão e Eva, apenas criaturas, apenas feituras de Deus, afastados de um Deus santo e poderoso. Nós, sem nenhum merecimento, sem nenhum, meus irmãos, glória, esse Jesus, o único Filho de Deus, foi enviado, morreu na cruz para nos salvar. E a partir deste momento, essa revelação plena de Deus, essa encarnação de Deus em homem, se submetendo, meus irmãos, aos problemas humanos, como a fome, como realmente o frio, se submetendo às dores, meus irmãos, ele se submete, como qualquer ser humano, a todas as dores. Esse Filho, que revela e revelou toda a plenitude de Deus, como diz Paulo, aprove Deus ter nele toda a plenitude, porque ele é o cabeça, ele é o unigênito, ele é realmente aquele que haveria de mostrar toda a sua glória. Em Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 3 está escrito: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse que assentou na majestade das alturas, como bem descreve Salmos 24, o Salmo messiânico, aquele que é Senhor de todas as coisas, que tudo foi criado por meio dele, e tudo é para ele, não é para o ser humano. Toda a criação não foi feita por causa de Adão e Eva, mas foi feita por causa de Jesus Cristo. Palavras também que João, o apóstolo João, escrevendo na revelação do Espírito Santo, o livro de Apocalipse, que fala que tudo é dele, é para a glória dele. Todas as coisas foram criadas pela sua palavra e vieram a existir porque ele nos trouxe uma palavra de poder, como está escrito em Apocalipse capítulo 4, versículo de número 11. E esse unigênito, foi ele quem nos garantiu a adoção. Foi esse Filho unigênito que nos garantiu e nos proporcionou, meus irmãos, o grande privilégio de também sermos chamados filhos. Porque antes, criaturas. Muitos falam que são filhos de Deus. Muitos dizem que são filhos de Deus. Mas o verdadeiro Filho de Deus, todos nós por adoção, só poderemos ser talmente considerados se nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebemos o selo do Espírito Santo, e assim poderemos dizer: agora sim, eu sou filho do Deus Altíssimo. Então, meus irmãos, quando nós refletimos um pouco sobre a glória desse unigênito, que veio, estava entre nós, que se encarnou em um homem, para garantir a tantas criaturas o privilégio daqueles que creem no seu poder, que creem em seu nome, de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Então nós precisamos entender isso, porque, meus irmãos, a palavra aqui, escrita em Provérbios, filho meu, é um posicionamento familiar. É uma frase de intimidade familiar. Não é apenas, meus irmãos, uma palavra jogada ao vento, uma expressão ou uma forma de se dirigir a alguém. Assim como os americanos, eles, principalmente os mais velhos, quando encontram com os mais novos, eu não sei se os irmãos já observaram em muitos filmes, qual é a expressão que as pessoas mais velhas usam, ou até mesmo pessoas de autoridade falando para outra pessoa: filho. Você vai observar isso em vários filmes. São expressões. Mas agora, ser chamado filho meu, isso é uma questão de intimidade familiar. É uma expressão de uma pessoa que convive na mesma casa. É uma pressão, é uma impressão que nos dá de que aquilo que está sendo falado, filho meu, realmente é algo de comunhão. Muitos podem ser chamados de filho,
Mas Deus só pode se chamar alguém de filho meu quando esse recebe o unigênito do Pai e recebe a adoção para ser chamado filho do Altíssimo. O fato, meus irmãos, de crermos em Deus não nos torna filho dele. O fato de conhecermos a palavra não nos torna filho dele. O fato de apenas virmos à casa do Senhor também não nos torna e nem nos dá a garantia de ser filho. Aqui podemos entender, para Deus chamar filho meu, tem que ser por Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo disse: quem recebe o Pai precisa receber a mim que vos falo. Porque quem recebe a mim, recebe o Pai. Para ir até Ele, o Pai, eu sou o caminho. Para se achegar a Deus, só por meio intermédio. Por que isso, meus irmãos? Porque essas garantias que às vezes nós falamos que eu creio em Deus, podemos crer em Deus, mas ser filho dele só por Jesus Cristo. E aqui essa expressão é justamente isso. É o pai chamando o filho, mesmo que seja por adoção, e que tenha os mesmos direitos de um filho que fora gerado pela própria madre, de uma mãe. E aqui, quando nós somos adotados por Deus, por causa do unigênito Filho chamado Jesus Cristo, agora nós entendemos que o pecado não pode fazer parte da nossa vida. Por mais que tenhamos a natureza pecaminosa, mas não podemos nos inclinar sempre ao pecado, porque nós somos o quê? Filhos de Deus. Ele nos chama filho meu. Quando nós somos filhos de Deus, por adoção, porque isso é uma boa notícia, isso é algo que precisamos refletir. E sermos filhos de Deus implica, meus irmãos, em dar amor a Deus, em realmente nos inclinarmos a Deus, porque como filhos de Deus por adoção, nós precisamos entender que a cruz se torna algo importante na nossa vida, se torna algo realmente vital para cada um de nós, se torna algo que precisamos também mortificar a nossa carne. Precisamos todo instante, a todo momento, fugir de todo o pecado, porque Deus tem nos chamado de filhos dele. E é por isso que os filhos de Deus são identificados por aqueles que, em primeiro lugar, dão o seu coração, doaram a sua mente, doaram toda a sua vontade, se realmente se desfizeram de tudo para que Cristo fosse na vida dele. E os filhos de Deus não vivem por si mesmos, mas vivem pelo Filho, daquele que morreu na cruz, ressuscitou, está à destra do Pai e está em nós através do seu Santo Espírito. Então, aqueles que são chamados por Deus, filho meu, precisam sim dar sempre o seu coração. E o interessante é que o pai está pedindo o coração, não de uma forma imposta, não obrigando o filho, porque o filho, quando olha para o pai e ama o pai, basta apenas um olhar para o filho obedecer. Eu sei que eu vou falar uma coisa aqui, talvez os antigos entendam mais que os filhos dos dias de hoje. Antigamente, meus irmãos, o pai só precisava olhar e a criança já chorava. É assim ou não é os antigos? O pai olhava, o filho já chorava, já sentia a dor, como dizia, da lapada antes de receber. Não, Micael, o negócio era fervente oração. Os filhos, por entenderem a autoridade do pai, não discutiam com o pai. Eles obedeciam a ordem porque sabiam que ele é o pai. E aqui, quando nós entendemos que Provérbios fala, filho meu, dai-me. Quando eu amo, eu dou realmente. Quando eu amo, não preciso, meus irmãos, fazer um esforço grande para doar. Porque aqueles que amam o pai,
doem seu coração de uma forma espontânea. Eles colocam diante do Pai, de uma forma espontânea, todos os seus desejos. Ele tem um profundo envolvimento com o Pai. Ele não, de forma nenhuma, meus irmãos, fica pensando. Ele vai e faz. Ele doa, ele realmente coloca diante das mãos do Pai todos os seus intentos, todos os seus desejos, todos os seus desígnios estão diante do Pai, porque ele entende que Ele é quem cuida, Ele que é Senhor e Ele que realmente merece toda a nossa confiança. Então o Pai pede e o Filho obedece. Muitas vezes, meus irmãos, o que temos dado a Deus? O que temos oferecido ao Senhor? Deus fala, dai-me o teu coração. Mas o nosso coração está realmente inclinado a outras coisas. Jesus Cristo, quando teve uma conversa com a samaritana, Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do versículo 13, Jesus tem um diálogo com a samaritana, mas o coração da samaritana estava envolvido em relacionamentos ruins. O coração da samaritana estava envolvido em relacionamentos passageiros. O coração dessa samaritana estava inclinado àquilo que não era bom. Meus irmãos, quantas pessoas estão dentro de um relacionamento por não ouvirem a voz do Pai, chamando, filho meu, venha para cá. E estão sofrendo hoje, porque em vez de, em primeiro lugar, dar o seu coração a Deus, obedecendo às suas ordens e à sua vontade, hoje choram, lamentam. Hoje, meus irmãos, estão com seus corações totalmente dilacerados. Estão sendo importunados todas as noites por um sentimento de angústia. Porque não aprenderam a entender que em primeiro lugar que devemos dar o coração, não são para as pessoas, mas é para Deus. O nosso coração precisa ser de Deus, e se o nosso coração é de Deus, Ele nos ajudará a fazer as melhores escolhas nos relacionamentos. Onde está o teu coração? O seu coração está na riqueza? Assim como Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 19, nos fala sobre um jovem rico, que o seu coração estava entregue às riquezas. Meus irmãos, às vezes nós temos uma grande dificuldade de dispor os nossos bens para abençoar. Às vezes nós temos o coração tão voltados às riquezas, que nós esquecemos que tudo que possuímos, isso não é mérito nosso, pode até ser esforço pessoal, mas contudo, isso vem de Deus, é misericórdia de Deus, é amor de Deus, isso é graça dele derramada em nossos corações, tudo que nós temos é de Deus, mas o nosso coração está voltado para as riquezas. Não quero dizer aqui, meus irmãos, que podemos ter, mas o grande problema não está nisso. O grande problema nosso é como até a missionária de Leusa pregou aqui sexta-feira, e eu concordo plenamente com ela. As pessoas estão tão envolvidas nas riquezas, que quando Deus pede a essa pessoa para que realmente compartilhe e divide também para abençoar, a pessoa retém e fala, não, tem muitas pessoas para fazerem isso. Se o nosso coração, meus irmãos, estiver voltado nas riquezas, quando Deus pedir novamente o coração, nós vamos dar o que a Ele? Nada. Porque o nosso coração, meus irmãos, já tem dono. Quantas pessoas, meus irmãos, têm o seu coração nos prazeres, humanamente falando, e não sentem mais prazer na casa do Senhor. Eu sei, meus irmãos, que precisamos ter o cuidado nos dias de hoje. Mas o nosso coração está tão preocupado em outras coisas que nós não temos nem mais amado a própria igreja de Cristo. Que nós não temos colocado o nosso coração na sua obra. E eu acho interessante quantos pais pedem para o pastor consagrar sua criança ao Senhor. E o dia que Deus fala, vem para ser um missionário,
A mãe fala, vai não, precisa ser um doutor primeiro. Eu estou dizendo com isso que você não deve estudar, que você não deve procurar crescer. Mas se um dia Deus te chamar, largue tudo. Porque o melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. Não importa onde, mas o nosso coração precisa estar no centro da vontade de Deus. E se o nosso coração não estiver no centro da vontade de Deus, toda e qualquer escolha que possamos fazer ou que venhamos fazer, serão escolhas que serão enganos para os nossos corações, porque enganoso é o coração do homem. Para quem nós temos dado o nosso coração? Nesses últimos dias, meus irmãos, uma das coisas que tem me preocupado é que tem muitas pessoas que têm os dons do Espírito Santo, mas eu pergunto, aonde estão aqueles que receberam os dons do Espírito? As pessoas que foram chamadas para serem missionários, aonde estão vocês? Aqueles que foram vocacionados por Deus para o santo ministério da palavra, aonde estão vocês? E é óbvio que nem todos nós seremos pastores, missionários, pregadores, dentro da casa do Senhor. Mas se você exerce algum trabalho que não seja ser pastor, ser missionário, no sentido literal, mas você aonde trabalha, você aonde reside, você é sim uma pessoa que precisa dar o coração para Deus, e Ele quer te usar, porque o coração que você tem, os seus intentos, a sua vontade não lhes pertence mais, porque você está morto, agora Cristo vive em você, e Ele quer te usar aonde quer que você esteja. Mas a verdade é que nós não queremos ser usados por Deus, porque o coração está preocupado nos amigos da faculdade, do que eles estão pensando. Porque no nosso trabalho estamos preocupados em rir de muitas coisas que Deus não se agrada, porque o nosso coração não está no Senhor. Quem ama o Senhor e tem o seu coração nele, aonde quer que ele esteja, ele testemunha o Pai pelo Filho e pelo Espírito Santo. Ele testemunha Cristo. Porque o seu coração pertence a Deus. Quem entrega o seu coração, e quem entregou o seu coração a Deus, é porque confia nele. É porque disse, Ele é o melhor para a minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. Quem confia e entregou o seu coração ao Pai, sabe que Ele está no controle de todas as coisas. Não é à toa que Pedro em sua casa fala, olha, vocês estão ansiosos? Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quem tem um coração entregue a Deus, não fica, meus irmãos, andando ansioso, porque ele sabe quem está cuidando é Deus. Quem tem o seu coração entregue ao Senhor, não estranha as ações de Deus. Meus irmãos, de vez em quando nós achamos que Deus é um Deus estranho para nós. Nesses últimos tempos nós não temos entendido nada, muitas vezes nada o que Deus tem falado, porque Deus se tornou uma pessoa estranha para nós. Nós não temos acreditado o que Deus tem feito, porque nós estamos considerando Deus como estranho. Deus muitas vezes se tornou uma visita na nossa casa, se tornou uma visita no trabalho. Muitas vezes nós consideramos que Deus é um cliente nosso, é o nosso office boy espiritual, que nós ligamos para ele e falamos, olha Deus, eu quero metade de pizza de prosperidade, e a outra metade de pizza de grandeza, e a bordazinha o Senhor manda a cura. E contamos no relógio, que horas que ele vai entregar isso.
Deus não é estranho. Quem tem o seu coração entregue a Deus, não o considera uma pessoa estranha. É aquele que mantém a porta aberta do seu coração e não tem medo de se entregar a Ele. É aquele, meus irmãos, que confia sem nenhuma reserva, porque sabe que Deus tem o controle em suas mãos. É aquele que olha para Deus e se identifica com Ele, porque Ele não é um parente distante, Ele é um Pai presente, Ele é um Deus poderoso e soberano. É aquele que não está fora da casa, mas vive dentro das nossas vidas. Não é aquele, meus irmãos, que está distante, é aquele que também está perto de nós. Então, quem deu o seu coração para Deus, não o considera estranho na sua vida. Nos últimos dias, o coração de muitos estão em tantos lugares, que quando Deus faz a obra, Ele não consegue discernir esta obra. Eu quero concluir nessa noite dizendo, meus irmãos, se Deus lhe pedir o coração agora e pedir para você abandonar tudo que você está fazendo, você tem essa coragem de fazer? Se Deus chegar para você e falar assim, abandone tudo e venha, como Ele fez com Abraão. Chamou Abraão. Abraão abriu mão de tudo para seguir a voz de Deus. Será que estamos dispostos nessa noite a aceitar o desafio de Deus? Será que você, pai, está disposto nesta noite a aceitar o desafio de Deus, dizendo, você não deu seu coração, agora deixa eu fazer do meu jeito na sua vida? Você está disposto a isso? Agora talvez possamos dizer, estou. Mas por que, meus irmãos, 90% da nossa vida é pensando nas coisas do mundo e não nas de Deus? Só poderemos realmente aceitar o desafio de Deus se o nosso coração estiver realmente nas mãos do soberano. Eu só posso com convicção entender qual é a plena vontade, que é boa e agradável, espetacular do nosso Deus, se a minha mente e o meu coração estiver realmente nele. Se não estiver nele, eu nunca irei aceitar os desafios de Deus. Eu nunca, meus irmãos, vou aceitar o que Deus está fazendo. O nosso grande problema é que nós achamos que somos autossuficientes. Quem ama o Pai não tem medo de se entregar a Ele. Quem ama o Pai não tem medo de se entregar aos seus propósitos. Quem tem um coração entregue ao Pai não rejeita de forma nenhuma o que Ele tem a nos dizer. Quem tem o seu coração entregue ao Pai, não importa o lugar e nem para onde ele vai, a importância que ele dá é saber que ele está fazendo a vontade de Deus. Quem tem o seu coração entregue ao Pai não usa de desculpas. Quem tem o seu coração entregue ao Pai sempre achará prazeroso obedecer a palavra. Quem realmente tem o seu coração entregue ao Pai, a sua obra é maravilhosa. Quem tem o seu coração entregue ao Pai não rejeita o trabalho do próprio Pai. Quem tem o seu coração entregue a Deus, ele quer pregar o Filho, ele quer anunciar o Evangelho. Quem tem o seu coração entregue ao Pai, ele sempre está de joelhos, ele sempre está em oração, ele sempre está em comunhão com Deus. Quem tem o seu coração entregue ao Pai não é movido por si mesmo, mas é movido pelo Espírito Santo de Deus. Quem tem o seu coração entregue ao Pai, a forma dele pensar e falar são bíblicas. O coração entregue ao Pai
Ele modifica o nosso caráter, modifica a nossa maneira de pensar. Quem tem seu coração entregue ao Pai pode até ficar triste, mas Deus não permitirá que fique abatido, porque o coração é dele e somente dele e de mais ninguém. Quem tem o seu coração entregue ao Pai, nem Satanás se atreve a se levantar contra ele. E se levantar, vai se ver não é com a gente não, vai se ver com aquele que é o dono de toda a nossa vida. Por que temos temido? Por que, meus irmãos, nós temos duvidado? Por que o nosso coração anda ansioso? Se o teu coração pertence ao Senhor, se deleite nele. Se o teu coração está no Senhor, é Ele quem vai cuidar de você. Se o seu coração está no Senhor, não se preocupe, meu querido, porque Ele é o Pai zeloso, é aquele que perscruta a nossa alma e sabe de todas as nossas necessidades. É Ele quem vai cuidar de você, e não é qualquer pessoa, é o soberano, é o poderoso, é o Criador, é aquele que tem o domínio de todas as coisas, em que o inferno e os demônios se curvam diante dele e reconhecem que somente Deus é o Senhor de todas as coisas. Quem tem o seu coração realmente entregue a Deus, os seus olhos hão de sempre contemplar as maravilhas no meio do seu caminho. Meus irmãos, quem tem um coração em Deus sempre vai experimentar provisão. O coração que é de Deus, ele nunca vai deixar que os seus filhos passem por necessidades. Quem tem o seu coração entregue ao Senhor e é chamado de filho meu, fique tranquilo. No tempo certo, Ele fará coisas que você jamais imaginou. E poderemos dizer como Paulo escreveu: aquilo que meu olho ainda não viu, aquilo que meu ouvido ainda não ouviu, e aquilo que meu coração ainda nem pôde desejar. Mas uma coisa eu sei, que Deus tem reservado para os seus filhos, aquele que Ele chama filho meu, coisas grandiosas e maravilhosas. Você está disposto realmente a ter o seu coração em Deus? Por fim, meus irmãos, aqueles que têm o seu coração entregues ao Pai, saberá em todo o tempo que Ele não está sozinho. Vivemos um tempo, meus irmãos, em que as notícias não são boas. Mas sabe o que tem alegrado o meu coração? Porque tudo é cumprimento da palavra. É claro que a gente não deve relaxar. Mas coloque isso no seu coração, bem profundo no seu coração. Quem tem o seu coração em Deus, confia exclusivamente na vontade de Deus. Você confia na vontade de Deus? Tem hora, meus irmãos, que a vontade de Deus para nós não é boa, nem é perfeita e nem é agradável. Tem horas que quando olhamos para Deus, nós achamos que Ele está fazendo tudo errado. Aí o pior de tudo, vem as especulações, vem os problemas, vem os levantes, o inimigo se levanta, e você fala: e agora? O teu coração está no Deus poderoso. Então descanse nele. Como a última mensagem do nosso reverendo, que ele pregou em Salmo 37: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, tudo ele fará. Como é que está a condição do teu coração nessa noite? Está preocupado? Está ansioso? Está desesperado? Está com depressão? Então realmente nessa noite, dê o seu coração para Ele, porque Ele não está nos chamando apenas por uma expressão filho. Ele está dizendo: vocês são meus, vocês me pertencem, vocês são meus filhos. Então dê o coração, entregue diante dEle toda a vossa ansiedade, permita-se ser usado por Ele.
Permita que os seus lábios sejam usados por Deus. Permita que a sua mente seja usada por Deus. Permita que o seu coração deseje Deus, porque você não é mais você. Você já está morto o dia que você confessou Jesus. Agora Cristo vive em você. O Espírito Santo move em você. O Pai está em você. Pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, tranquilize o coração, porque quem tem um coração que não é mais esse coração humano, mas é o coração que Deus desejou para nós e concedeu-nos através do seu Filho, é um coração que confia, que descansa, é um coração que se move pela vontade dEle, é um coração contrito, quebrantado e cheio do Espírito Santo de Deus. Então Deus fala hoje à noite: filho, dá-me o teu coração. Você está disposto a isso, meus irmãos? Eu não estou aqui chamando também aqueles que disseram: mas Senhor, e agora? Entrega o Senhor. Eu tenho certeza absoluta que essa semana, se você nessa noite se entregar ao Senhor, essa semana será na sua vida uma semana diferenciada. Será uma semana, meus irmãos, em que vocês realmente vão experimentar com os olhos, como nós lemos em Provérbios 23, o verso 26. Os teus olhos contemplarão, os teus olhos presenciarão. E eu creio, meus irmãos, se o nosso coração estiver em Deus, Ele nos levará a lugares que nós nunca pensamos em ir. Os nossos pés haverão de andar em lugares que nós nunca pensamos e nunca planejamos, e haveremos de receber coisas que nós nem pedimos, e são coisas maravilhosas. Então, meus amados, feche teus olhos neste momento. Aonde está o teu coração? Aonde está a tua vida? Aonde está o teu tesouro? Aonde está verdadeiramente os teus intentos? Aonde está? Muitas vezes Deus pergunta, assim como perguntou para Adão: onde você está? Se o seu coração, meus irmãos, estiver neste mundo, você é a pessoa mais miserável. Mas se o seu coração estiver em Deus, você é a pessoa mais privilegiada, honrada nessa noite. Senhor dos exércitos, tenha misericórdia de nós, meu Pai. Precisamos de Ti. Precisamos da Tua mão forte e poderosa. Precisamos, ó Pai, da Tua ajuda, mas acima de tudo precisamos que o Senhor verdadeiramente conduza todos os desejos do nosso coração. Precisamos que o Senhor nos guie. Precisamos, ó Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente. Precisamos, ó Pai, ter um coração igual ao Teu. Precisamos confiar no Senhor e entendemos, meu Pai, que os homens são falíveis, mas o Senhor é infalível. O Senhor conhece, sabe, guia. O Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar os Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar, ó Deus, os Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados, meus irmãos. Sejam abençoados em nome de Jesus. Tenha o teu coração nele, confia nele, descanse nele. Ah, Senhor dos exércitos, derrama sempre sobre nós o bálsamo, desça sobre nós a tua graça sempre, a tua misericórdia, Senhor, para que todo instante, Senhor, a nossa vida esteja no centro da tua vontade. Aleluia. Abençoa aqueles que estão em casa e necessitam, Senhor, de uma intervenção tua. Os corações, ó Deus, estão aflitos. Pessoas preocupadas porque há pessoas, ó Deus, em hospitais. Existem pessoas, ó Deus, merambulando por aí. Existem pessoas, ó Pai, que estão em total desgraça, mas o Teu Espírito Santo é que convence o homem. Ó Senhor, faça a Tua obra neste momento. Faça a Tua obra. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Eu quero perguntar nessa noite se alguém quer confessar a sua vida a Jesus Cristo.